O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. A que coisas o evangelista, citando aqui as palavras de nosso Senhor, a que coisas ele se refere? Que coisas que nós, quando começarmos a ver, saberemos que o reino de Deus se aproxima. Se ontem não tivesse sido o dia de Santo André, nós teríamos ouvido a que coisas se refere o evangelho de hoje. Se vocês pegarem o evangelho que seria da quinta-feira da 34ª semana do tempo comum, nós iremos ver que são eventos catastróficos, são eventos desastrosos, são coisas aparentemente más, coisas tristes, porque diz aqui, naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a destruição está próxima. Então os que estiverem na Judeia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra. Serão mortos pela espada e levados presos todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. É a estes sinais que Jesus se refere quando diz aqui, versículo 31, Lucas, capítulo 21, versículo 31, vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino está próximo. Ora, são eventos ruins, perseguição, destruição de Jerusalém, o tempo dos pagãos que vão pisar o povo de Deus, isto é, esta perseguição. Mas qual deve ser a atitude interior daquele que está na amizade com Deus, daquele que está na graça de Deus? Quando virdes essas coisas acontecer, sabei que o reino de Deus está próximo. Meus irmãos, para quem está na graça de Deus, para quem está na amizade com Deus, ele sabe que por trás de toda a cruz, por trás de todo o sofrimento, existe uma Páscoa que nos leva à ressurreição. Não é que os cristãos, eles são alienados e que não veem nem vivem as dificuldades do tempo presente. Os cristãos veem e vivem e sofrem as dificuldades do tempo presente, mas
quando nós estamos na graça de Deus, até mesmo aqueles acontecimentos tristes, desastrosos, aqueles acontecimentos que em si mesmos são maus, porque imagine aqui no tempo de Jesus, a destruição de Jerusalém. No tempo da igreja, a perseguição que acompanhará a igreja no decorrer dos séculos. E no fim dos tempos, quer dizer, no tempo da igreja, a perseguição, as guerras, fomes e pestes. E no fim dos tempos, tudo isso de uma maneira maximizada, isto é, uma grande perseguição. Isto é, aquilo que a igreja experimentou e experimenta durante todos os anos no seu caminhar pela terra, ela vai experimentar de uma maneira tremenda no fim dos tempos, a grande perseguição. E aquilo que a igreja viu durante o decorrer dos séculos, abalos sísmicos, guerras, pestes e fome, ela verá de uma maneira maximizada no fim dos tempos. Grandes tragédias que mostram a caducidade deste mundo, isto é, que este mundo está chegando ao seu fim. Quando nós começarmos a perceber esses eventos mais constantes e esses eventos mais tragicamente presentes, nós precisamos aprender a fazer a leitura espiritual. Quando nós começarmos a perceber que as guerras se tornaram mais constantes, que os abalos sísmicos se tornaram mais constantes, que a peste, as doenças e a fome se tornaram mais evidentes, mais amplamente espalhadas. Quando nós percebermos que a perseguição à igreja se tornou mais acirrada, nós devemos olhar, ler os sinais dos tempos e dizer: o reino de Deus está próximo, a chegada do Senhor está próxima. E é exatamente isso que nosso Senhor diz no Evangelho de hoje. Ele diz assim: olhai a figueira e todas as árvores, quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Olha, ela já está ali dando brotos, então o verão se aproxima. Pois bem, quando virdes acontecer essas coisas, versículo 31, novamente, Lucas, capítulo 21, versículo 31, quando virdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o reino de Deus está próximo, está perto. Em Lucas, capítulo 21, versículo 28, depois de todos aqueles eventos trágicos, e que são trágicos, são terríveis, diz aqui que os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então não está falando que os homens vão desmaiar de medo quando virem o que está acontecendo, ou quando estiverem experimentando, não, só em pensar no que vai acontecer, eles vão desmaiar de medo. Mas imediatamente depois, o versículo é até constrangedor. Quando estas coisas começarem a acontecer, versículo 28, Lucas, capítulo 21, versículo 28, quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação se aproxima. Meus irmãos, nós precisamos pedir a Deus que coloque no nosso coração um santo desejo do céu, um santo desejo de que a figura desse mundo passe. O problema é que nós, não poucas vezes, não queremos que este mundo passe. Nós, por mais que digamos que cremos em Deus, nós não dizemos de verdade: Maranatá, vinde Senhor Jesus. Por quê?
Por um lado, porque estamos apegados a este mundo. Por outro lado, porque no coração de cada crente, principalmente em cada crente iniciante, existe um ateu que se pergunta: será? Será mesmo que existe algo depois de tudo isso? De modo que eu vou trocar o certo pelo duvidoso, mas não existe nada certo aqui neste mundo. Se existe uma palavra inadequada para este mundo, é certeza que tudo neste mundo é duvidoso, tudo neste mundo é passageiro. Mas nós nos apegamos à caducidade, isto é, caducidade vem de velhice, caduco. Nós nos apegamos à caducidade deste mundo, como se não houvesse uma outra realidade para nós, de modo que, quando nós ouvimos esta verdade que nós podemos ver, mas que às vezes para a qual nós nos cegamos a nós mesmos, mas quando nós ouvimos: olha, este mundo passa, este mundo é passageiro. Nós, como não colocamos a nossa esperança naquele que não passa, naquele que verdadeiramente importa, ou por causa da angústia causada pelos nossos pecados, nós nos aterrorizamos com esta realidade de que o Senhor virá e este mundo passará. Ele julgará todos os homens, e a uns levará consigo, e outros que serão condenados ao eterno sofrimento. Então é esta a doutrina católica, e que é importante que nós repitamos. Por quê? Porque existe uma tendência até mesmo entre os católicos de se esquecer disso, de se esquecer de que nós seremos julgados, de se esquecer de que este mundo terá um fim, de se esquecer que Jesus retornará e publicamente julgará a todos nós. Então, quando nós começarmos a observar esta caducidade de todas as coisas, nós devemos erguer a nossa cabeça. Por quê? Porque o reino de Deus se aproxima. Mas, meus irmãos, nós não precisamos esperar que este mundo passe. Nós não precisamos apenas contemplar a caducidade deste mundo. É verdade, este mundo está envelhecendo, este mundo passará, e talvez a nossa geração veja o fim deste mundo. Nós não sabemos o dia nem a hora, de modo que todas as gerações devem estar preparadas para que o fim na sua própria geração aconteça. Mas independentemente disso, a caducidade se apresenta também em nós. Isto é, quando você vir os seus cabelos caindo ou embranquecendo, as suas forças diminuindo, as pregas aparecendo, o vigor se acabando, dos dois um: ou nós iremos levantar a nossa cabeça, porque a nossa redenção se aproxima, isto é, o meu encontro definitivo com o amado da minha alma, com o meu Senhor se aproxima, ou porque coloquei a minha esperança apenas neste mundo, eu vou me entristecendo e me desesperando, porque a figura deste mundo passa. Não é apenas, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 31, não é apenas a figura do mundo exterior a nós que passa, mas a figura deste mundo passa, isto é, nós também passamos, e nós iremos nos encontrar com nosso Senhor, mesmo que tudo isso, de uma maneira radical, aqui apresentada pela palavra de Deus, mesmo que nós não experimentemos isso, saibamos que um dia este nosso mundo passará e nós nos encontraremos com nosso Senhor. E, meus irmãos, se nós estivermos na graça, isso será alegria.
Isto é, dizer que este mundo passa para quem tem fé, para quem espera em Deus e para quem está se preparando para o seu encontro definitivo com Deus. Isto é uma boa nova. Que maravilha que este mundo não é para sempre. Que maravilha que o Senhor tem uma verdadeira vida para mim reservada, preparada. Por isso, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Nós estamos, meus irmãos, celebrando hoje a missa votiva do Sagrado Coração de Jesus. Hoje é a primeira sexta-feira do mês de dezembro. E nós tínhamos dito aqui que nesta última semana do calendário litúrgico, nesta última semana, né, do ano A, nós refletimos a respeito do fim do mundo, nós refletimos a respeito do fim da nossa vida, nós refletimos a respeito do juízo final, de que nós um dia nos encontraremos com Deus, de que Ele virá, de que Ele voltará para julgar o céu e a terra, para julgar todas as coisas, para que nós então vivamos essas realidades com alegria e esperança. Nós precisamos estar na amizade com nosso Senhor. E já que hoje nós nos voltamos para Ele, misericordioso, já que hoje, primeira sexta-feira do mês, nós nos recordamos do seu amor compassivo, misericordioso, bondoso, peçamos a Ele um coração que o ame. Tenho certeza, meus irmãos, que todos nós aqui precisamos. Acredito que todos aqui, pelo amor de Deus, acredito que todos aqui amamos a Deus, mas eu sei que todos precisamos amar mais. Acredito aqui, aí já não com tanta intensidade assim, que muitos aqui esperam a vinda ou o encontro com o nosso Senhor, mas sem sombra de dúvidas, precisamos esperar mais, precisamos esperar, precisamos desejar o nosso encontro com Cristo, como nós desejamos algo quando esperamos uma visita querida, ou quando vamos viajar e encontrar uma pessoa a quem nós muito amamos, e nós ficamos com aquela expectativa de que aquele dia chegue, para que eu me encontre com aquela pessoa, ou de que aquele dia chegue e aquela pessoa se encontre comigo, e aquela expectativa me enche de alegria. Pois bem, nós precisamos ter esta santa expectativa, de modo que nós possamos dizer várias vezes durante a nossa vida, como Santa Teresa d'Ávila dizia: morro, por que não morro? Vivo sem viver em mim. Isto é, por que eu não morro de uma vez? Porque eu já vivo esta vida fora de mim, desejando me encontrar com o meu amado. Então que vontade de morrer de uma vez, já que eu morro a cada dia, que eu morra depressa. Percebe que não é uma suicida aqui falando. Santa Teresa d'Ávila não era uma suicida, não era uma pessoa clinicamente depressiva, que estava desgostosa com a vida e queria morrer, para esquecer de tudo, para fugir de tudo. Não era isso. Ela morria de amor, ela morria de saudade, ela queria tanto se encontrar com o seu amado, que ela via com clareza a caducidade deste mundo, que este mundo, ele é bom quando ele me conduz a Deus, mas mesmo assim, ele é imperfeito, porque eu nunca com Deus me encontro plenamente neste mundo. Então, Senhor, que passe, e que passe logo a figura deste mundo. Vinde, Senhor Jesus, Maranatá. Então peçamos a nosso Senhor um coração assim. Eu sei que isso que eu estou dizendo a vocês é algo muito grande. Eu estou dizendo que vocês peçam a Deus um coração de um santo de sétima morada, mas hoje nós estamos celebrando o Sagrado Coração de Jesus. Ele é misericordioso,
Ele não nos trata conforme os nossos merecimentos, Ele nos dá mais do que merecemos e pedimos. Então peçamos muito, peçamos um coração assim, que ame a Deus com todo o coração, com todas as forças, com todo o entendimento, que amemos a Deus muito, de modo que, quando nós refletirmos sobre estas coisas que acontecerão e que precederão a chegada de nosso Senhor, que nós levantemos a nossa cabeça, que nós nos alegremos, porque a nossa redenção se aproxima. Que Jesus misericordioso, que o Sagrado Coração de Jesus nos conceda esta graça, para que nós amorosamente esperemos a sua chegada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.